deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, e nem os animais do campo de noite. Podeis tomar os vossos assentos. Rispa foi uma mulher, uma mãe, que mudou a história da sua família. A história dessa mulher chamada Rispa é uma história pouco conhecida e pouco falada, mas é uma lição de vida, um verdadeiro exemplo para aqueles que não desistem. Essa história é uma história pequena, mas ao mesmo tempo é uma história grande. Essa história é uma história violenta e sangrenta, mas que se transformou em uma história sagrada. Sabe, quando você enfrenta uma situação que vai além das suas forças, é a história desta mulher. Sabe quando tudo é escuro e não há luz no fim do túnel? É a história desta mulher. Sabe quando alguém diz assim: cheguei no fundo do poço, não há mais saídas para mim? Sabe quando todas as portas se fecham? É a história dessa mulher. Sabe quando tudo parece acabar? Quando alguém diz assim: é o fim. Assim foi a história dessa mulher. É uma história muito triste. Na verdade, olhando para mim, parece até um filme de terror. E eu já posso adiantar que a dor que essa mulher sentiu é incomparável com a dor que o teu problema, por maior que seja, está te causando. Mas, apesar dessa cena triste, o final da história é um final de superação. O final da história é um final feliz e mostra para todos nós que é possível dar a volta por cima. É possível sim enfrentar os dramas e traumas da vida e sair vitorioso. Mas quem era esta mulher chamada Rispa? Essa mulher, ela foi concubina do rei Saul. Concubina é uma espécie de segunda esposa, muito comum naquela época. Os homens tinham várias mulheres, os reis principalmente. Então, Rispa foi uma segunda esposa do rei que se chamava Saul. E como o rei, ela teve dois filhos. O primeiro se chamava Armone e o segundo se chamava Mefibosete. Para os pregadores, Mefibosete não é o Mefibosete neto muito conhecido. Esse aqui é o Mefibosete, filho de Saul com Rispa. E o seu nome significa pedra brilhante. Eu quero fazer apenas uma advertência para darmos continuidade à mensagem. Muito cuidado com as coisas que te fazem sorrir hoje, mas amanhã podem te fazer chorar. Muito cuidado com as coisas que te fazem bem hoje, mas que amanhã podem te fazer mal. Muito cuidado com as coisas que alegram o teu coração hoje, mas que amanhã pode trazer muita tristeza para o teu coração. Preste atenção: o título de concubina do rei
isso lhe trouxe muitas tristezas. Adolescentes, muito cuidado com as coisas que trazem euforia hoje. Jovens, muito cuidado. Não só eles, todos nós temos que ter muito cuidado com aquilo que enche os nossos olhos, incendeia a nossa carne e nos dá muita alegria, mas amanhã pode nos trazer muitas tristezas. O texto que nós lemos diz que Israel estava em crise. Qual era a crise? 3 anos de fome. No meio dessa crise, que durou 3 anos, Davi, que era o rei nessa época, consultou a Deus e perguntou para Deus qual era o motivo daquela crise. Deus, por que nós estamos enfrentando esta crise? E Deus então respondeu o rei Davi, dizendo: Davi, há uma pendência contra os gibeonitas. Anos atrás, Josué fez uma aliança com eles, prometendo proteção. E na época do rei Saul ordenou um massacre contra eles. Saul quebrou uma aliança. O rei Saul, já estava morto, mas havia uma aliança quebrada. O rei que quebrou a aliança já estava morto, mas não houve nenhum conserto, nenhuma reparação. Agora Israel estava pagando pelos atropelos do antigo rei. Deus disse: Davi, a crise é por quebra de aliança. 3 anos de fome. E Davi, consultando a Deus, Deus lhe diz o motivo da crise: quebra de aliança. Muito cuidado, porque alianças quebradas quebram também as partes envolvidas. Há pessoas que estão sofrendo hoje e colocando muitas pessoas para sofrer, porque quebraram a aliança. Tem pessoas que vão sofrer e vão colocar muitas pessoas para sofrer, simplesmente porque quebraram uma aliança. Você tem uma aliança com Deus. Não quebre esta aliança. Você tem uma aliança com esta igreja. Não quebre esta aliança. Você tem uma aliança com este pastor que vos fala. Não quebre esta aliança. Você tem uma aliança com seu esposo e com a sua esposa. Não quebre esta aliança. Dá uma olhadinha para o lado, para o seu irmão rapidamente. Depois volte para mim. Já olhou? Você tem uma aliança com esta pessoa que está do teu lado. Não quebre esta aliança. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, haja o que houver, não quebre a aliança que um dia foi construída neste altar diante de Deus. Mas pastor, está doente, mesmo que lhe cause dores, se mantenha fiel. Havia um problema.
Davi consultou a Deus e Deus lhe deu a resposta. Mas aqui, eu gostaria que você prestasse atenção, aqui acontece uma coisa muito interessante. Davi consultou a Deus, e Deus disse: o problema é os gibeonitas, o problema é esse, vocês quebraram uma aliança com eles. E Deus disse: o problema é esse. Aí, precisava ser reparado o problema, precisava ser consertada, a aliança precisava ser reatada. Olha que coisa interessante. Davi perguntou a Deus qual era o problema. Deus lhe respondeu: o problema é com eles. Na hora de Davi perguntar como é que eu vou reparar isso, Davi não perguntou mais a Deus. Davi perguntou aos gibeonitas. Por quê? A ofensa não foi contra Deus, a ofensa foi contra os gibeonitas. O pecado não foi cometido contra Deus, o pecado foi cometido contra os gibeonitas. Aí, isso é muito importante, porque aqui está a raiz de muitos problemas. A pessoa fala o que quer, fala a Deus cotovelo, humilha, calunia, como diz, solta os bichos. Aí magoa as pessoas, entristece as pessoas. Aí bate o arrependimento. O que ele faz? Ele vai a Deus pedir perdão. Não, a ofensa não foi contra Deus, a ofensa foi contra o irmão. Você tem que ir no irmão pedir perdão a ele. É isso que o texto nos ensina. Na hora que bate o nervosinho, o senhor nervosinho, dá aquele espremelique de repente, aí fala do irmão, fala do pastor, fala da igreja, fala de todo mundo. Você tem que retratar o que você errou. E mais, presta atenção: se a ofensa for pública, porque tem gente que vai para as redes sociais, se a ofensa for pública, a reparação também tem que ser pública. Teve uma vez que uma pessoa sofreu um ataque, mas na nossa sede, na nossa matriz, sofreu um ataque. Eu vou dizer que é um ataque mas eu acho que foi pior. Ela surtou. No meio do culto, ela se levantou contra o pastor. Nós estávamos lá, eu estava lá, eu vi com os meus olhos. Que cena deplorável! Nunca vi uma coisa daquela na minha vida. E se levantou e xingou. Não posso falar quem é, porque a pessoa é grande, pessoa conhecida, famoso. Xingou e tal, deu aquele barulho todo, coitado do pastor, ficou numa situação muito complicada. Final da história, o pastor teve que encerrar o culto, não deu nem para continuar o culto, acabou o culto. Na semana seguinte, eu fui no gabinete conversar com o pastor, e ele me disse assim: pastor Zéias, eu já conversei com fulano já me pediu perdão e está tudo certo. Eu falei: como é que é, pastor? Já pediu perdão, está tudo certo? Eu falei: pastor, não é assim não. Ela fez uma ofensa pública, todo mundo viu. E quem não viu, a rede fofoca contou, todo mundo sabia. Ela tem que fazer uma reparação pública no lugar que ela ofendeu. Foi exatamente isso que Davi fez. Davi não perguntou mais nada para Deus. A ofensa é contra os gibeonitas. Então Davi foi aos gibeonitas e perguntou para eles: o que nós podemos fazer para reparar esse erro? Irmãos, os gibeonitas eram homens astuciosos. Eles já haviam enganado Israel uma vez, e eles mostraram que queria vingança. O que os gibeonitas disseram para Davi? Nós queremos 7 homens da descendência de Saul para serem enforcados.
Essa foi a exigência dos gibeonitas para que a ofensa fosse reparada. Aí eu quero fazer uma observação muito importante. Quando nós erramos e não fazemos a reparação necessária, vamos empurrando com a barriga, tapando o sol com a peneira e vamos remediando. Quando a gente menos espera, o mal está se voltando contra nós. O rei Saul havia cometido um erro no passado, não foi consertado, não foi reparado. O mal agora estava voltando sobre a sua descendência. O pedido dos gibeonitas foi que o rei Davi entregasse 7 homens da descendência do rei Saul. 3 anos de crise, Davi precisava consertar o problema. Davi então mandou entregar 7 descendentes do rei para serem enforcados. No meio desses 7 tinha 5 netos de Saul e 2 filhos. Os 2 filhos eram justamente os filhos de Rispa. Aí, presta bem atenção, porque eu já falei de aliança. Estava morrendo 7 pessoas porque alguém quebrou a aliança. Estava morrendo 7 pessoas porque alguém quebrou a aliança. Mas sabe quem viria para esse grupo e não veio? Saul tinha um descendente chamado Mefibosete, que era o seu neto. Sabe por que Davi não entregou Mefibosete para ser enforcado? Porque Davi tinha uma aliança com Mefibosete. Mefibosete não estando aqui mostra que alguém foi salvo porque não foi quebrada a aliança. A quebra de aliança atrai a morte, mas a manutenção da aliança aponta sempre para a vida. Aleluia. Os gibeonitas então, de forma sangrenta, mandaram enforcar os 7 descendentes de Saul. Só que havia algo muito pior do que o enforcamento. Muito pior. Os gibeonitas determinaram o seguinte: eles vão ser mortos, vão ser enforcados, pendurados em estacas, e os seus corpos não serão sepultados, ficarão expostos e serão comidos pelas aves de rapina e pelas feras do campo. Os corpos ficariam expostos como vergonha. Aí, no meio dessa cena dramática, entra a história dessa mulher chamada Rispa. Em frente a essa cena de horror, um verdadeiro filme de terror, difícil até de se ver, uma barbárie. Eles foram mortos de forma brutal, amontoados no tempo, mutilados, em decomposição, e seriam todos devorados pelas aves de rapina e pelas feras do campo. A morte dos seus filhos já foi um duro golpe para aquela mulher. Mas o pior era não poder sepultar os seus filhos. Você já viu na televisão quando as pessoas perdem os seus entes queridos e não conseguem sepultá-los?
elas sofrem pro resto da vida. De vez em quando você encontra uma reportagem de alguém que perdeu o filho, perdeu a filha, perdeu a esposa há 10 anos atrás e continua procurando para poder sepultá-los, para terminar o sofrimento. Então, perder os filhos já foi um duro golpe. Agora, não poder sepultá-los era muito pior. E isso se agrava na cultura hebraica. Na cultura hebraica, o sepultamento e o local do sepultamento são coisas muito importantes. O que Rispa faz? Rispa diz o seguinte: eu não pude evitar a morte dos meus filhos, porque tem coisas que nós não conseguimos evitar, estão além das nossas forças, mas tem coisa que nós podemos fazer. Evitar a morte eu não pude, mas tem uma coisa que eu posso fazer: eu posso evitar que as aves de rapina e as feras do campo comam a carne dos meus filhos. Ainda que isso seja impossível, dizia Rispa, eu vou dar um sepultamento digno para os meus filhos. E o que Rispa fez? Rispa foi para o lugar aonde eles estavam pendurados, montou um posto de vigilância, forrou o chão e passou a morar ali, do lado dos corpos dos seus filhos, apodrecidos. Tente imaginar essa cena, dia e noite e dia. Lá estava essa mulher, com um pano na mão, com um pedaço de madeira na mão, e quando aparecia uma ave de rapina, ela se levantava e corria e enxotava, voltava, sentava no seu lugar, e quando aparecia uma fera do campo para atacar o corpo dos seus filhos, ela se levantava, ia lá e enxotava, dia e noite, fazendo a mesma coisa. Eu te pergunto nesta noite, minha irmã, meu irmão, você está cansado da sua luta? Você está cansado do seu sofrimento? Você olha para você e diz: eu sou um sofredor. Você está cansado? Escute só. A luta dessa mulher, ela começou no versículo 9, no princípio da cena, e ela terminou no versículo 10, no fim da cena. Ela começou no mês de abril e terminou no mês de outubro. Sabe quantos meses essa mulher ficou nessa situação? 6 meses, acampada do lado dos corpos dos seus filhos, apodrecidos, em decomposição, dia e noite, sem dormir, abriu mão de tudo, da sua casa, do seu conforto, da sua vida, do seu sono e da sua higiene. E quantas pessoas diziam para ela: Rispa, seus filhos já morreram, de que vale isso? Já aconteceu, não adianta mais nada, vai para casa. E ela dizia: embora os meus filhos estejam mortos, eu vou evitar uma humilhação maior. Os meus filhos não serão devorados por aves de rapina e por feras do campo. Eu vou dar um sepultamento digno para eles.
Eu não sei como nós temos enfrentado as crises da nossa vida, mas essa noite ela ensina o verdadeiro amor. Eu não consigo entender esse amor que nós dizemos ter, que não se mexe, que não se mobiliza, que não tem ação. O amor, ele não é palavras, o amor é gesto, é atitude. Não vejo você orar pelo seu filho, não vejo você jejuar pelo seu filho, não vejo você pagando um preço pela sua família. Eu não sei o que você diz acerca desse sentimento que você tem. A única coisa que eu sei é que não é amor. Amor é isso aqui. Isso é amor. Essa mulher nos ensina o verdadeiro amor. Esta mulher nos ensina a termos coragem. Irmãos, mais de 80% dos filhos de crentes se desviam. Mais de 60% dos presidiários têm alguma relação conosco, os crentes. É filho de crente, é neto de crente, é sobrinho de crente, é irmão de crente, é pai de crente. 60%. É por isso que quando você sobe numa comunidade, está lá o pessoal com as mesinhas vendendo drogas. Toda mesinha que você passa, eles pedem para você orar. Sabe por que eles pedem para você orar? Porque eles são filhos de crente. Essa mulher aqui nos ensina a ter coragem. Partir para o enfrentamento, irmão. Irmão, partir para o enfrentamento. Não aceito o que o diabo está fazendo na minha vida. Não aceito o que o diabo está fazendo dentro da minha casa. E partir para o enfrentamento. Eu concluo essa mensagem dizendo para você que precisa de uma vitória. Você vai ter que ser mais forte. Você vai ter que amar mais. Você vai ter que ser mais perseverante. Rispa, sai daí, Rispa. Não sai. Rispa, vai para casa. Não vou. Rispa, vai embora, minha filha. Não vou. Rispa, desiste. Não desisto. Rispa, se entrega. Não me entrego. Rispa, se rende. Não me rendo. Se você quer viver uma vida vitoriosa, você vai ter que fazer mais do que você está fazendo. Essa mulher, chamada Rispa, ela começou o seu movimento sozinha. Sozinha. Não aceito essa situação. Vou para lá e vou vigiar os meus filhos. Começou sozinha. Um movimento silencioso. Um movimento pessoal. Ficou lá no posto de vigia, vigiando seus filhos, sozinha. No início, era um protesto silencioso, era um movimento silencioso, mas foi ganhando força, foi ganhando popularidade. Quando ela menos esperou, o seu movimento já não era mais silencioso, só se falava em Rispa. Rispa tornou-se um comentário da cidade. Todo mundo estava falando da história de Rispa. A história de Rispa viralizou. Viralizou nos jornais, internet, na televisão, nas revistas. Todo mundo estava falando de Rispa. Um movimento que era silencioso, ele cresceu. E o movimento
história de Rispa, no meio do mato, vivendo essa cena horrível, do lado do corpo apodrecido dos seus filhos. Essa história chegou nos ouvidos do rei. E você não tem ideia do que pode acontecer quando a nossa história chega nos ouvidos do rei. Sabe o que aconteceu? Quando o rei Davi ouviu essa história, a Bíblia Sagrada diz que o rei se compadeceu dela. E o rei, na mesma hora, deu uma ordem: manda tirar os corpos do madeiro e manda sepultá-los. Só que o Deus que nós servimos, Ele vai além do que nós pedimos. Ela queria um sepultamento. Sabe o que o rei disse? Libera os corpos para serem sepultados, e eles serão sepultados no túmulo do rei Davi e do príncipe Jonatas. Príncipe Jonatas, rei Saul e príncipe Jonatas. Além dela conseguir o sepultamento, conseguiu um sepultamento como. Eu te pergunto nesta noite, qual é o teu sofrimento? E mais, há quanto tempo você está sofrendo? Eu posso lhe afirmar nesta noite, nós vamos fazer uma oração e a tua história vai chegar nos ouvidos do rei. Aleluia. E quando a